E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Hoje nós vamos para o episódio 6 de Conhecereis a Verdade. Vamos falar hoje sobre Atlântida e Lemúria. Já se inscreve, ativa as notificações, compartilha esse vídeo para nos ajudar a produzir cada vez mais, tá certo? Vamos lá? Olha só, hoje nós vamos começar primeiro falando um pouco da Lemúria. Primeiro nós precisamos lembrar que há milhares de anos o nosso planeta ele não tinha a formação geológica que se tem hoje. Os continentes e os países não estavam nos mesmos locais de que se está hoje, certo? Inclusive, quando nós vamos tratar das questões relacionadas à Lemúria, você não tinha parte da Ásia, parte norte da Ásia, você não tinha Europa, você não tinha a costa norte africana, que hoje é o deserto do Saara, a parte norte do Brasil você não tinha, parte da Austrália, parte do Canadá você ainda não tinha, né? A Groenlândia quase não existia. Então, boa parte da formação geológica do nosso planeta era completamente diferente de hoje. Certo? Bom, nós lembramos lá nos primeiros vídeos que eu falei que as primeiras experiências genéticas realizadas para o aprimoramento da raça humana na Terra aconteceu por volta de 400 a 450 mil anos atrás com os Nibiruanos, que são os Anunnakis ou Nephilims, também pode ser chamado a mesma coisa, né? Que vieram através de Enki e do seu meio-irmão Enlil para fazer as experiências genéticas para o surgimento da raça do tipo humano, Homo Adamus. Beleza. Mas já existiam grupos primitivos na Terra, que eram os grupos recém-saídos dos primatas. Tá? Então eles eram ainda muito rudes, muito grosseiros. Tá? Nós vemos que no passado existia um continente perdido, né, que hoje já não existe mais, esse continente, chamado de Lemúria. A Lemúria, ela se localiza no mar, né, do Oceano Índico, ela se localiza entre Madagascar, a ilha de Madagascar, e a Oceania, né, que é a Austrália. Então, entre essas duas partes se localizava um grande continente, da qual a ilha de Madagascar ela é parte do continente lemuriano, tá? Ela é o topo das montanhas. E neste continente lemuriano, nós vemos que surgiram os primeiros tipos a nascerem na Terra. Então você tem os primatas que estão se desenvolvendo de uma forma, mas você também, né, desenvolvendo ainda como primatas, tá, que depois vão ser sofridas experiências genéticas, mas ao mesmo tempo você tem os grupos de espíritos que estão encarnando para poder aprimorar e desenvolver o tipo humano. Daí você vai falar, mas eles estão encarnando em primatas? Não, eles estão em processos de materialização ainda. Tá? Então, são encarnações etéricas. O continente lemuriano era ocupada por uma civilização da terceira raça. A primeira raça ainda é completamente etérico, completamente perispiritual só. A segunda já está começando a se densificar, a terceira está um pouquinho mais denso, mas ainda é muito etérico para os nossos padrões da atualidade. E esse povo da Lemúria, eles não tinham uma sociedade, eles viviam no continente, na terceira raça, então eles eram etéricos. Os espíritos tentavam lhes auxiliar e eles viam os espíritos com constância, porque o ser etérico e o ser espiritual estão quase na mesma faixa ainda vibratória, né? De densidade. E aí eles viam, então os espíritos tentavam ensinar a eles alguma coisa, mas eles ainda eram muito rudes, muito símios, muito animalescos, sabe? Extremamente orgulhosos e violentos, mas vivendo num padrão quase que completamente de uma vida etérica. Eles ainda não conheciam a vida na matéria. Tá? Bom, esse continente da Lemúria, existiu durante milênios, e por volta de mais ou menos 2 milhões de anos atrás, entre 2 e 3 milhões de anos, houve movimentos geológicos de nosso planeta, e nesses movimentos geológicos o continente da Lemúria afundou. O interessante é, os sobreviventes do continente da Lemúria
acabaram migrando. Você tem os sobreviventes desencarnados, e esses desencarnados eles vão encarnar em outras partes, tudo bem, mas você tinha encarnados ainda, né, ainda vivendo, encarnados é modo de dizer, né, em corpos etéricos, vivendo encarnados em corpos etéricos, quando a ilha afundou. Então esses sobreviventes, eles acabaram fugindo do afundamento da ilha. Nem todos, né? Muitos morreram. E esses que sobreviveram, alguns migraram, e aí presta atenção, alguns migraram para a Austrália, dando origem aos povos aborígenes. Quando você vai lá estudar sobre civilizações antigas, você vai ver que os aborígenes, eles são completamente diferentes de qualquer tipo existente no planeta Terra. Tá? Eles são primitivos, são tribais, negros, e as características fisionômicas e culturais deles são completamente diferentes. Você não encontra em lugar nenhum do planeta. Por quê? Porque eles são descendentes diretos dos lemurianos, que ficaram presos naquele continente, né, da Oceania, e dali eles acabaram não saindo mais. Então a cultura deles ficou preservada. Outros que conseguiram atravessar essa parte da Oceania chegaram posteriormente nas ilhas do Pacífico. Inclusive, você vai ter a Ilha de Páscoa, que também foi ocupada por uma civilização que por milhares de anos existiu lá, cresceu, se desenvolveu, se tornou material, desenvolveram os moais e desapareceram. Os que saíram da Lemúria e subiram, chegaram até a Índia. E chegando na Índia, eles vão dar origem depois à civilização dos Sudras. Se você lembra, você sabe que a sociedade indiana ela é dividida por castas, apesar de ser proibido por lei já, mas é cultural. Então você tem os Brahmanes, que foram nascidos da cabeça do deus Brahma, que geralmente são os sacerdotes. Tá? Você tem os Kshatriyas, que nasceram das mãos do deus Brahma, tá? Que são geralmente os trabalhadores, os guerreiros, né? Você tem os Vaixas, que nasceram da cintura do deus Brahma, esses são os trabalhadores. E você tem os Sudras, que nasceram dos pés do deus Brahma, que são os servos, né? E os Dalits, que não nasceram de nada, que são a poeira do chão na sociedade hindu, certo? Os Sudras, eles são os descendentes dos lemurianos. Por quê? Porque eles eram os mais atrasados em comparação a essa casta sacerdotal, essa casta social, tá? Os que fugiram da Lemúria e chegaram até a África deram origem aos povos de pele lusídia, pele negra lusídia do norte do continente africano. Se você for lembrar, você vai observar que o continente africano você tem um povo de pele parda, né, que é a pele lusídia ao norte, e da metade para o sul é a pele negra, completamente negra, né? Então, completamente diferente. De onde eles surgiram? Eles vieram também dos lemurianos. E aí, a terceira raça precisava terminar o seu desenvolvimento e entrar na quarta raça, que já era um pouco mais matéria, como nós conhecemos. Esses grupos acabaram espiritualmente migrando para a Atlântida. O continente da Atlântida existia há 100 mil anos atrás, tá? Onde hoje fica a costa leste dos Estados Unidos e do Canadá e a costa da Europa. Então, neste meio, você tem o continente da Lemúria. Inclusive, você tem diversos autores gregos contando... da Lemúria não, da Atlântida. Diversos autores gregos, inclusive Platão, tem narrações de Platão falando de Aztlan, uma ilha que havia no meio do Oceano Atlântico, a ilha de Aztlan, que era Atlântida. Tá? Hoje, os arqueólogos eles são vedados pelo governo negro da Terra, né? Que são os negativos que ainda impedem que a verdade venha à tona. Mas eles sabem, já foram encontrados vestígios de muralhas, de estradas pavimentadas, de templos, de estátuas, de cidades no fundo do Oceano Atlântico. Elas estão lá, mas não podem ser divulgadas porque os governos negros do nosso planeta não permitem ainda que isso aconteça. Mas isso vai mudar, tá? Então, na Atlântida desenvolveu-se a quarta e a quinta raça. A quinta raça é o que vai chegar ao tipo Homo sapiens sapiens. O interessante é que na quarta raça, eles ainda também não estavam totalmente materiais. Eles eram
já estavam encarnados em corpos físicos, eles já não eram mais etéricos, mas o perispírito ainda estava deslocado do corpo físico, permitindo uma maior possibilidade mediúnica aos Atlantes. Então eles tinham o terceiro olho muito aberto. O terceiro olho é o da pineal, né? O olho mediúnico, muito aberto. Então eles tinham trabalhos espirituais grandiosos. Eles conseguiam manipular as energias fluídicas, as energias etéricas, as energias espirituais, eles conseguiam manipular aos seus interesses. O problema, eles não tinham a moral acompanhando esta sociedade. Tá? Era uma sociedade extremamente desenvolvida, mediunicamente, tecnologicamente, mas a moral ainda não estava desenvolvida. Quando evoluíram para a quinta raça, a mediunidade se solidificou, se assentou sobre essa sociedade, começaram a entender-se como sociedade, viver em grupos, construindo pirâmides, construindo estátuas, construindo sociedades, mas a moral não acompanhava ainda esses seres. E aí o que aconteceu? Mais ou menos 11 mil anos atrás, esses grupos acabaram, alguns mais intelectualizados, acabaram percebendo que o continente da Atlântida também iria afundar, como aconteceu com a Lemúria. Então aqueles que ouviram as orientações dos cientistas, o que fizeram? Acabaram migrando. E aí eu vou falar para onde eles migraram. Acabaram migrando para fora da Atlântida, para que posteriormente o continente viesse a afundar completamente. Tá? Milhões e milhões de seres desencarnaram nesse processo. Os que sobreviveram no momento do afundamento e os que sobreviveram também fugindo muito antes dessa notícia, deram origem, pasmem-se, os mais intelectualizados fugiram para o leste, né? O Estreito de Gibraltar ruiu, se abriu, o mar tomou conta onde hoje é o mar Mediterrâneo, que não existia naquela época, e esses povos acabaram chegando a Grécia, dando origem à civilização grega, chegaram também a Roma, dando origem à civilização romana, chegaram também ao Egito, dando origem à civilização egípcia, e também contribuindo, aí chegaram até a Suméria, não deram origem à civilização sumeriana, mas contribuíram com a civilização sumeriana, porque os sumerianos eram os nibiruanos que lá estavam, tá? Ainda estavam lá. Tá? Então eles deram origem a toda aquela civilização. Os que migraram para o oeste chegaram nos Estados Unidos com os povos pele vermelha, que eram os índios americanos, né? Os Cherokees, os moicanos, né? E tantos outros, os Mohawks, né? Chamados, tantos índios que têm uma cultura completamente diferente da cultura do índio brasileiro. Os que chegaram na América Central e um pouco na América do Sul deram origem aos Incas, né, no Peru, deram origem aos Maias na Guatemala e aos Aztecas no México. E aqueles mais desprovidos de intelecto acabaram chegando no Brasil, dando origem aos índios brasileiros. Não que eles não tinham conhecimentos, eles não tinham conhecimentos tecnológicos, mas conhecimentos espirituais avançadíssimos. Então todas as sociedades acabaram se solidificando e sendo criadas a partir do afundamento dos Atlantes. E aí, o que você achou desse material? Espero que você tenha gostado. Continue assistindo esse material, grandes novidades para o próximo episódio. Um abraço e até a próxima.